Acho que foi. Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Matos. Esse aqui é o meu vídeo de LSIs e eu acabei escolhendo o processador ESP8266. Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a história do ESP8266 e como ele acabou ficando tão famoso e sendo usado atualmente. Então, primeiro, o que é o ESP8266? Ele foi desenvolvido por uma empresa chinesa chamada Expressive Systems e foi lançado no mercado em 2014. Ele ganhou rapidamente popularidade devido ao seu baixo custo, recurso integrado de conectividade Wi-Fi e a capacidade de programação flexível. Esse microcontrolador foi inicialmente concebido como um módulo de comunicação Wi-Fi para uso de sistemas embarcados, como dispositivos IoT, ou seja, Internet of Things. No entanto, devido à sua arquitetura poderosa e versátil, ele acabou evoluindo para um microcontrolador completo com capacidade de processamento de entrada e saída. É, o SP8266 ele possui um processador de 32 bits, baseado na arquitetura X-Tensa LX106, que oferece uma velocidade de clock de até 80 MHz. Eu vou falar disso mais para frente na parte de arquitetura, como vocês vão ver. Uma das principais razões para o sucesso desse microcontrolador foi o suporte da comunidade de desenvolvedores entusiastas da época, em que eles exploraram o potencial do microcontrolador, criando projetos diversos e compartilhando conhecimentos e recursos. Daí veio uma popularidade crescente desse ESP8266, que também acabou levando ao desenvolvimento de bibliotecas e frameworks específicos para esse microcontrolador, como por exemplo o ESP8266 Arduino Core, que acabou facilitando a programação e desenvolvimento de aplicativos para esse microcontrolador específico. Vale ressaltar que uma curiosidade interessante sobre o ESP8266 seria sobre a variedade de placas e módulos que ele pode possuir, que além do módulo original, existem várias placas e módulos baseados nesse microcontrolador, disponíveis no mercado. Essas placas geralmente incluem alguns recursos adicionais, como reguladores de tensão, portas USB e conectores GPIO extras. Agora, falando um pouco mais sobre os dispositivos que ainda utilizam essa arquitetura, então empresas e dispositivos que possuem o SP8266, eu peguei dois de exemplo, duas empresas, que primeiro é a Sonoff, que é uma marca conhecida no campo de dispositivos de automação residencial, em que os produtos da Sonoff são projetados para facilitar essa automação residencial e a criação de um ambiente inteligente. Então eles acabam oferecendo uma variedade de produtos como interruptores, tomadas, sensores, controladores de iluminação e muito mais. Então o SP8266 acaba entrando basicamente nessa parte de dispositivos inteligentes por conta da sua conectividade Wi-Fi que ele possui. Então ele acaba entrando em interruptores, tomadas e sensores inteligentes. E em relação à Adafruit Industries, que é outra empresa, ela é uma empresa de hardware, de código aberto, com sede lá em Nova York, e eles oferecem uma ampla gama de componentes eletrônicos, placas de desenvolvimento, sensores, módulos e kits. Então ela é uma empresa que está muito ligada a esses componentes eletrônicos. E eles acabaram fazendo uma placa que é a Adafruit Husa, ela toda é baseada no SP8266. E ela acabou sendo bem popular entre os desenvolvedores de IoT, que seria esse Internet of Things. Ah, então, eu dei esses dois exemplos, mas tem muito mais. Então, por exemplo, o SP8266 ele acaba aparecendo muito mais nessas camadas inteligentes. Então, em relação a monitoramento remoto, segurança doméstica, comercial e industrial, rede de sensores, como eu disse, controle de industrial sem fio, monitores de bebês e crianças, então babá eletrônica, por exemplo, dispositivos para localização via Wi-Fi, câmeras de IP e até mesmo na própria robótica o SP8266 acaba aparecendo. Então essa parte de conectividade Wi-Fi e ele conseguir fazer tudo sem fio e essas coisas é uma especificidade dele que acabou sendo muito importante e fez todo esse sucesso que ele possui hoje. E por isso ele acaba sendo muito usado em componentes eletrônicos e basicamente nesses de camadas inteligentes, principalmente nessa de automação residencial da Sonoff.
Agora a respeito mais sobre a arquitetura geral. Como eu disse, o ESP8266 ele é um microcontrolador com processador de 32 bits, baseado numa arquitetura X-Tensa LX106. Ele possui um único núcleo de processamento e uma velocidade de clock de até 80 MHz. Ele acaba possuindo também uma arquitetura de von Neumann, onde a memória de programa e a memória de dados são compartilhadas. Além disso, ele também possui uma memória flash integrada para armazenamento de programas e dados e uma quantidade de RAM limitada para execução de código. O acesso à memória ele vai ser realizado principalmente por meio de instruções de acesso direto à memória, ou seja, que a gente acaba chamando de DMA, que é Direct Memory Access. E o ESP8266 ele suporta várias interfaces de comunicação, como GPIOs, que seria General Purpose Input Output, o ART, então Universal Asynchronous Receiver Transmitter, I2C ligado a sistema integrado, né, de circuito, SPI, Serial Peripheral Interface, e entre outras. Ele também possui recursos integrados de conectividade Wi-Fi, o que torna ideal para aplicações de IoT, como eu disse antes, então Internet of Things, que requerem uma conectividade sem fio, e por isso que ele aparece muito nesse âmbito de automação residencial e desses sensores inteligentes. Por outro lado, a gente tem o nosso processador, né, o Z01, e ele acaba sendo do tipo RISC. Então ele é um Red Instruction Setting Computer, porque ele acaba possuindo uma ULA mais simples quando comparado ao registrador ESP8266 e também possui menos registradores de modo geral, já que são 3 contando com o próprio Program Counter. E além disso, o nosso Z01 ele possui 16 bits de largura, né? Também vale ressaltar que ele acaba sendo muito mais limitado por conta disso, né? Podendo fazer só algumas operações, como iremos ver mais para frente, em relação à instrução de cada um. E também o C01 não possui essa memória flash integrada como o SP8266 e só possui uma quantidade de RAM limitada para execução de código. Bom, agora falando um pouco mais sobre o Program Counter, que eu vou acabar abreviando para PC. Então, o que seria esse PC? O PC ele é responsável por rastrear a posição atual da instrução sendo executada no programa. Então, quando você está rodando código, é ele que está vendo onde que está sendo rodado o código e qual que será a próxima execução feita. Por isso ele acaba desempenhando um papel muito importante. Então, o PC ele acaba sendo um registrador de 32 bits que armazena o endereço da memória da próxima instrução a ser buscada e executada. A cada ciclo de clock, o PC ele é atualizado automaticamente para apontar a próxima instrução na sequência de código. E durante a execução do programa, o Program Counter é incrementado ou modificado conforme o fluxo do programa. Ou seja, isso pode ser por meio de instruções de salto, de condicional e incondicional, como jump ou branch, que eu vou explicar mais para frente na parte de instruções, mas ele pode ser modificado por meio do fluxo, vocês vão ver. E por isso o PC ele acaba desempenhando um papel fundamental na execução sequencial do programa, porque é ele que garante que as instruções sejam buscadas e executadas na ordem correta, permitindo uma execução lógica e uma funcionalidade do programa, né? Então é ele que mantém toda essa integridade do programa e como que o código vai ocorrer, a sequência do código. Vale ressaltar que o nosso Z01 também é capaz de alterar o valor do Program Counter por meio da opção sequencial, então ele também pode correr desvios de condicionais por meio do jump e o Program Counter acaba desempenhando quase o mesmo papel em ambos os processadores. Realmente manter essa integridade no código e a cada clock ele atualizar e ver qual será a próxima instrução e manter a ordem correta das coisas dentro do código. Agora falando um pouco mais sobre o acesso à memória, a gente pode ver que tanto o ESP8266 quanto o Z01, ambos possuem o mesmo modo de acesso à memória, então ou é por meio de registrador-registrador e depois registrador-memória, então seria reg, 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 main,
em que no caso do ESP8266 é importante ter em mente que em relação a registrador e memória, o microcontrolador ele permite o acesso direto entre registradores e endereços de memória, ou seja, é possível você copiar o conteúdo de um registrador para uma localização específica na memória, ou vice-versa, sendo que o Z01 também consegue fazer isso da mesma forma. Só que, como é possível ver, os dois possuem isso, só que há um terceiro método que seria memória-memória. Só que nenhum dos dois processadores consegue abranger esse método por conta que nenhum suporta esse acesso direto de memória-memória, porque o que significa você ter um memória-memória? Significa que você consegue copiar diretamente dados de uma localização da memória para outra, sem você usar a CPU ou um registrador como intermediário. Então, tanto no ESP8266 quanto no Z01, vai ser necessário você realizar a leitura dos dados de uma memória e em seguida gravá-los na outra memória por meio dos registradores ou da CPU. Ou seja, ele não possui esse terceiro método de acesso à memória, que seria a memória direta, assim, sem você utilizar registradores ou a própria CPU como intermediário. Nenhum dos dois possui essa especificidade, mas essa foi só uma curiosidade. Agora, dizendo mais sobre as instruções do ESP8266, eu vou falar um pouco mais sobre a função das instruções. Então, a gente tem a de carga e armazenamento. Então, eu peguei dois exemplos, que é o LWSW, que seria o Load Word e Store Word, que são instruções usadas para você carregar e armazenar dados de ou para uma memória em específico. Temos as instruções aritméticas, que vai ser de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu dei de exemplo aí subtração, adição e multiplicação, que vão acabar operando nos registradores. O conjunto de instruções de portas lógicas, então a gente tem AND, OR, SHOR e NOT, para você acabar executando operações booleanas nos registradores também. Temos controles de fluxo, que vão ser aí que vão entrar a parte do jump que eu havia dito antes. Então, a partir do jump você consegue saltar para um endereço específico do código. Então, ele consegue alterar a ordem que as coisas estão correndo no código. Temos a função cal que eu coloquei aí também, de exemplo, que vai chamar uma subrota, o return, que vai retornar uma rota, e branch, que acaba ramificando com base em uma condição. Também temos o desvio de condicional, que também vai conseguir alterar esse fluxo do código, como a gente vai ver. Então, eu dei 4 exemplos. A gente tem o BEQ, que seria branch if equal, BNE, branch if not equal. Então, se for igual, faz uma coisa, se não for igual, faz outra. Então, seria basicamente condições que você vai atribuindo no seu código específico e, dependendo do código, você implementa a condição a partir do que você quer. BLT seria branch if less than, menor que, branch if greater than, o BGT, então menor que e maior que. E são basicamente usados no código para você criar essa condição e checar se num registrador for igual a tal, ocorre uma condição. Então você consegue criar essas condições e, dependendo do seu código, fazer o que você quer. Também tem a opção de manipulação de bits, que tem o Shift Rotate, como por exemplo, que acabam desempenhando o papel de alterar a posição e o valor dos bits em um registrador. E como é possível ver aí, o ESP8266 ele tem cerca de 100 a 150 instruções diferentes. Então o que eu acabei listando aí no slide foi mais as funções que todas essas instruções vão acabar abrangindo, mas de 100 a 150 instruções acaba sendo bastante, né? E vai dependendo das implementações específicas que você vai querer introduzir no código. O nosso C01 acaba tendo essas mesmas funções de instrução, então de carga e armazenamento. Então a gente tem o LIO, de aritmética, de subtração, adição também a gente vai ter, lógicas, a gente tem todas essas funções, só que é muito mais limitadas as instruções, não chega num número tão alto assim, como no ESP8266. Por fim, eu trouxe um código em assembly de calcular um fatorial de um número.
no SP8.266 e eu vou explicar mais como funciona. Então, a gente começa com esse section text e global start, apenas para inicializar o sistema. E o que vem depois desse underline start dois pontos é basicamente o código que ele vai rodar. Então, primeiro a gente tem esse mov r1.5. Então, a gente está configurando o registrador R1 com o número 5. Eu peguei apenas de exemplo para calcular o fatorial. E a gente tem exatamente embaixo o mov r2, que é 1. Então, a gente está inicializando o registrador R2 com o valor 1, que vai servir para a gente armazenar o resultado do fatorial. Logo após isso, a gente tem esse loop dois pontos, que vai servir para quando a gente for chamar o jump, que vai alterar o controle do fluxo. Eu vou explicar quando a gente chegar na parte do jump. Então, o que vem depois do loop é o que a gente vai querer repetir no código, para a gente encontrar o nosso resultado em fatorial. Então, dentro do loop, primeiro a gente vai checar se o registrador R1 é igual a zero. E caso ele for, esse CMP R1,0, a gente está comparando R1 com zero. E se isso for igual a zero, então a gente colocou esse JE, que é literalmente um jump que compara o valor igual a zero. Então, caso seja zero, ele vai para a etiqueta end. E o end a gente colocou logo ali embaixo. Bom, como a gente está inicializando com o R1 com 5 e o R2 com 1, na primeira vez que passar pelo loop, o R1 vai ser diferente de zero, então ele não vai para o end. Então, vamos seguir o código. Embaixo disso, a gente tem o mul R2 com R2 em R1. Então, a gente está multiplicando o valor do registrador R2 com o valor do registrador R1. E isso está sendo armazenado em R2. Então, quando rodar a primeira vez o código, a gente vai ter 5 vezes 1, que vai dar 5. E o R2 vai ser armazenado com 5. Então, depois disso, a gente decrementa 1 do registrador R1. Então, por isso sub, a gente vai armazenar isso em R1 e vai decrementar R1 com 1. Então, como a gente começa com 5 em R1, quando decrementarmos 1, iremos para 4. Após isso, temos jump loop. Então, a gente usa o jump, que vai fazer esse controle de fluxo. Então, o código, ao invés de ele seguir para o end, ele vai ir para o loop. Então, vai voltar para o loop ali em cima e vai rodar de novo o loop. Por isso que o jump ele acaba tendo esse papel de controle de fluxo do código. E após isso vai rodar de novo o código. Então, como a gente tem agora 5 armazenado no R2 por conta dos 5 vezes 1 e 4 no R1, vai ocorrer a mesma forma até chegarmos em 0 em R1. Aí iremos multiplicar 5 vezes 4, 5 vezes 3, entendeu? 5 vezes 4, depois o resultado de 5 vezes 4 vai ser 20. 20 vezes 3 dá 60. Daí 60 vezes 2, então ele vai decrementando R1 até chegar em 0 e vai multiplicando todos esses valores, que é exatamente a função do fatorial, e está armazenando tudo em R2. Depois disso, até chegar com R1 igual a 0, então quando chegar no CMP R1 e o R1 for 0, ele vai para esse JE end, que é exatamente vai checar se é 0 mesmo. Se for 0, pula para a etiqueta end. Lá embaixo temos o end, então o resultado final do fatorial está armazenado no registrador R2, como eu disse antes. Então o R2 está responsável por armazenar todas essas multiplicações até chegar em 0. E daí você pode adicionar no end algum código para você exibir o resultado, então algum print, algo do tipo, para imprimir o resultado na tela no terminal. E para terminar o programa, eu coloquei mov r7 igual a 1 e swi igual a 0. Em que isso indica as instruções para você encerrar o programa e retornar ao sistema operacional. Basicamente seria esse um código em assembly do ESP8266, basicamente mais simplificado, mas em resumo é isso. Essa foi minha apresentação, espero que tenham gostado e muito obrigado.